Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS e eu trouxe aqui hoje o Cristiano Freitas da Cirrus. Cirrus? Cirrus Contabilidade é um sistema de contábil online, né? Não é um sistema, é um O serviço, né? serviço de contabilidade online. E o legal dele é que ele não está só nisso também, ele também está trabalhando na investidores.vc, né? E tu também faz parte da Associação Brasileira de Startups, Investe, Investidor Anjo. A gente se conheceu ontem num evento aqui em Santa Maria, um evento sobre startups, sobre tecnologia. E daí eu convidei ele para participar aqui, aproveitar, né? Porque a gente está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não vem tanta gente aqui, a gente não está em grandes centros, aproveitar o Cristiano aqui. Então, Legal. tudo bom, Cristiano? Tudo jóia? Agradeço, Deison, pelo convite aí de bater um papo com a galera. Quando você falou, vamos falar sobre o que? Eu falei, pode falar de tudo um pouco, né? Então, estou um pouquinho aí no mercado, faz uns 10 anos que eu estou no mercado de tecnologia. A gente estava ontem trocando umas figurinhas ali no evento, então super bom. Espero que a gente consiga trazer material, conteúdo, um bate-papo aí relevante para a galera do canal, enfim. Tá, então me conta um pouco, primeiro sobre a Cirrus Isso, Contabilidade, legal. como é que tá o teu trabalho lá, o que que tu tem feito? Legal. Boa. Então, assim, para quem não conhece a Cirrus, a gente está no mercado ali desde 2013. Lá eu tinha uma tese, né, que o mercado de SaaS também adota muito isso, que é você olhar para algum segmento e nicho específico para identificação de dor, para construção de produtos, etc. E ali em 2013 eu olhei para o mercado de tecnologia, como ele estava crescendo, tinha muita iniciativa, né, rolando do próprio governo para incentivar novos empreendedores, fomento, capital, investidores vindo para o Brasil e tal. E aí, para quem tem contador, quem já se relacionou com... Você é contador também, né? Eu não, minha esposa é Sua contadora. esposa é contadora? Eu brinco que, porra, quem tem ou já teve alguma relação com contador é um pouco complexo explicar sobre novas tecnologias, sobre modelos de negócios e tal. Sim. E eu falei, cara, se alguns mercados estão atuando por nicho e estão crescendo, estão se desenvolvendo muito bem, por que não contabilidade? E aí eu montei a Cirrus, e lá uma empresa, na época, nosso posicionamento era focado em startups, porque até então era aquilo que a gente queria entender. Então, como você atender empresas como o Melius, na época, que trabalhava com cashback, só que não tinha legislação, né? E a maioria dos contadores se assustavam com isso. Ou uma instituição de pagamento, quando o Bacen ainda estava nas primeiras regulações de como operar, marketplace e por aí vai. Então, a gente definiu esse nicho de tech, né? No princípio de quanto menos perfis de negócios eu atender, mais assertivo eu vou ser do ponto de vista de experiência. Então, aí a Cirrus nasceu com esse propósito de apoiar empreendedores que estão em negócios de base tecnológica e precisam de uma assessoria, de um parceiro para apoiar esse cara durante a jornada dele como empreendedor. Principalmente porque startups ou negócios de inovação da nova economia, eles precisam muitas vezes de capital externo. E aí é uma relação totalmente diferente de due diligence, auditoria, preparação para investimento, e a gente começou a mapear essas dores, essas fases e segmentou para esse público. Então, esse ano a gente fez 9 anos de atividade, assim, atendendo empresas de base tecnológica. Estamos, acho que, um pouco mais de 15 estados presentes e mais de cento e poucas cidades que nossos clientes estão. E nessa jornada a gente teve o privilégio de atender, assessorar e cuidar aí de 6 unicórnios dos 20 e poucos que a gente tem hoje, né? Então, Fala aí os nomes pra gente. a gente passou lá Creditas, né, Hotmart, Log, o grupo ali da Movile, né, pela uma das unidades ali que era da Simpla, Banco Neon e algumas outras ali. Tem umas promessas, 4, 5 promessas lá dentro Sim. que estão listadas também. E o legal desses caras, por exemplo, a própria Log, a gente começou a trabalhar com eles pós investimento Seed. E aí eu consegui acompanhar todas as séries, Seed, Série A, série B de investimento, e a gente vai vendo os graus de mudança de gestão, né, de processos e o que cada fase disso acompanha. A mesma coisa da Simpla, quando a gente começou a atender, para quem não conhece, acho que é a principal hoje, né? É a maior, É né? a maior que tem, Aham. de etiqueteira, né? Para simplificar ali, de intermediação. Eles eram em 10 colaboradores, né, no total, e quando a gente concluiu a nossa jornada ali com eles, eles estavam com um pouco mais de 500 colaboradores. Então a gente Eles estão gigantes agora, né? então ali tá dentro do grupo da Movile agora, né, que é a mesma consolidadora do iFood, né? Que Sim. são as marcas ali. E aí uma experiência massa, assim, né? Porque como que você sai de uma startup em crescimento que tem uma gestão e um processo e aí você se acopla a um grande grupo desse, né? O que que muda na prática? Então, foi bem legal, assim como modelos como
A própria Hotmart, assim, que é um negócio que eu brinco que ele se retroalimenta a todo instante, né? Que eu falei. Aí, para mim, trouxe uma visão ainda mais clara de como o nicho vende, como as dores existem, porque ali são criação de produtos e é uma plataforma que facilita isso para produtores de conteúdo e, por outro lado, ali, todo mundo que distribui, por aí vai. E aí, foi um pouquinho dessa jornada, né? Estamos bem animados, né? Então foi muito aprendizado. Brinco com os cabelos brancos veio dessa época. Pois é, eu fico pensando como é que é a tua operação lá, porque tu tem que fazer contabilidade desse monte de gente. São startups, tá tudo mudando muito. Às vezes o pessoal também da startup está muito preocupado com o produto, em fazer a empresa funcionar, tá nem aí para finanças, né? Lucro, nunca ouvi falar. O que é isso, né? Geralmente o meu FAQ é o que é lucro, né? Do que vive, né? E também tem o problema de, às vezes, as empresas querem sonegar, né? Pequeno empresário lá quer começar sonegando. E uma coisa que eu falo sempre aqui no meu canal, cara, não é que eu seja um bom moço, mas se tu sonegar, tu não vai ter um DRE perfeito, tu não vai conseguir mostrar para o investidor depois, vai dar problema ali, né? Como é que tu vai justificar aquilo ali? Não é nem pelo bom mocismo, né? É isso. E não acontece? Não, acontece bastante, assim. Até quando você falou, por exemplo, de lucro, né? A primeira empresa que eu atendia de startup era uma loucura, porque na época, quando eu vi uma empresa com prejuízo, né? Sei lá, de 1 milhão e pouco recebendo investimento, eu falei, vou rasgar meu currículo aqui, porque eu aprendi tudo errado, né? Porque a minha percepção de negócio, de valor, estava muito em cima da renda, do lucro que o negócio gera. E quando você olha para negócios de nova economia, né, de startups e tal, não que a lucratividade ela não seja importante, mas durante as fases iniciais do negócio, o cara tá ok para ele não ter um negócio que dê lucro, mas que ele consiga criar capilaridade, que ele consiga criar ecossistema, né, entrar dentro de um market share interessante, porque quando ele precisa de estratégia de precificação, crescimento e lucratividade, ele já tem um produto que se relaciona muito bem. Eu até dou um exemplo, por exemplo, de um cliente que chamava Memed, não sei se você já ouviu, ela é a primeira... É uma solução de prescrição médica, fugiu o nome, cara? Que o médico lá passa o medicamento... A receita? Receita. Ele é o primeiro receituário ali eletrônico e tal, e os caras trabalharam durante muito tempo preparando isso para ter uma experiência fantástica. Até que se alguém passar aí por telemedicina, provavelmente vai usar a Memed para receber a receita médica ali depois. E durante alguns anos os caras não tinham receita, mas eles tinham valuation, eram investidos e etc. E aí quando ele tinha massa suficiente e teve toda essa mudança aí de pandemia, regulação e tudo mais, esses caras começaram a monetizar e foi uma estratégia que já tinha o público, então o efeito de conseguir dar lucro e retorno era um negócio. E como é que é o modelo deles? É SaaS? O deles é um híbrido de SaaS com um pouco de marketplace hoje, porque ele conecta nos lojistas ali de venda também de medicamentos, né? Então, só que isso é um problema muitas vezes, porque quando você não olha muito para a lucratividade, cria uma sensação errada na cabeça do empreendedor que ele não precisa se preocupar com lucro e resultado. E não é isso. A conversa é, quando a gente fala de investimento, você tem que ter... Para todo negócio, que a gente vai falar margem de contribuição, mas não é jargão, assim, o máximo é assim, o seu produto ele precisa dar algum tipo de resultado. Agora que você precisa escalar ele, né, para um maior número de pessoas, é com um recurso que é seu ou de investidor. Então, por exemplo, se eu compro caneta a 50 centavos e vendo por 70, o meu negócio tem lucro. Sim. Só que eu não vou conseguir pagar uma estrutura fixa, um aluguel de 10 mil, se eu não vender uma quantidade razoável de canetas, né? Porque eu preciso gerar margem. O que eu vejo muitas vezes dos empreendedores é não se atentar para esse aqui, que é o que a gente chama de margem de contribuição. Então, toda a licença de software, todo o serviço que você presta tem que ter alguma margem. Se ela é pequena ou grande, aí vai depender da estratégia do modelo de negócio. Mas uma vez que eu aumento esse volume, escalo isso, ele vai gerar contribuição, ele vai gerar receita o suficiente para pagar os custos e em algum momento dar lucro para o negócio. E aí vai o princípio 1 de qualquer empresa de tecnologia. Por que a gente investe em tecnologia? Porque eu preciso buscar escalabilidade. E a escalabilidade faz com que descole a minha linha de estrutura de custos com a de receita numa visão de médio prazo, né? Então, quando o empreendedor está numa fase inicial, e você falou muito bem isso, assim... Cara, ele não está olhando para finanças, assim, na prática. Ele não se preocupa com contábil. Até que a minha tese inicial de startups, ela foi se lapidando no tempo. Então, hoje, quando eu olho para um cliente,
o que é um cliente ideal para Cirrus, né? Então, é um negócio de base tecnológica, então tem alguns modelos de negócio, como SaaS, Marketplace, Fintech, e-commerce, são alguns modelos de negócios que a gente atende muito bem, mas quando esse cara passou pelo primeiro cheque de investimento, porque até lá ele não está se importando muito com o contábil, porque ele está focando no produto, entendeu? Sim. Então, assim, a cabeça desse cara tem que ser um produto, ele tem que vender, ele tem que dar resultado. Por quê? Mesmo que ele tenha receita ou ele tenha algum tipo de organização, se ele não tem um produto legal para crescimento de mercado, não adianta, né? Ele vai mensurar, vai ter balanço do quê, né? De algo que não está dando resultado e nem atraindo investidor. Então, é um desafio. Eu sempre recomendo para os empreendedores assim, cara, não se trava, assim, não significa que você não tenha que ter nada. Então, tem que ter uma ferramenta de gestão financeira, mas não dá foco, porque um cara que cresce também muito estruturado, isso é contra-intuitivo, mas muitos fundos falam assim, pô, você tá muito estruturado, então talvez você poderia estar crescendo mais rápido do que você cresceu, né? Eu falo muito sobre bootstrapping aqui, né? E eu prego muito a ideia do deixa certinho as coisas, porque eu acredito que pode dar problema até com o investidor. No futuro... Por exemplo, o e-gestor aqui. O que aconteceu? Eu contei a história ontem lá na minha palestra. E durante um período assim, ó, a gente não estava preparado. A gente fez um produto, a gente não sabia como vender, era só propaganda paga que a gente trabalhava. Só queimando ali. Se tu viesse lá, toma aqui, Davidson, toma aqui 10 milhões para te crescer, eu ia botar todo esse dinheiro fora, porque eu não ia saber o que fazer, eu ia colocar em propaganda paga, muito possivelmente, e o custo de aquisição ia ser lá nas alturas e não ia dar certo, né? E muitas vezes, só te cortando, o que a gente vê assim, às vezes a galera quer negociar com o investidor e o ativo mais precioso que qualquer empreendedor tem é o equity, né? E nesse caso, como você falou, não tô pronto. Aí você vai pegar a grana e você vai queimar, então você tá abrindo parte de um capital que é seu para investir algo que você ainda não tem claro se você vai crescer ou não, né? Isso. Então é esse o ponto. Eu vejo muitos dos meus seguidores aqui, eles querem o investimento. Eu acho que é uma visão meio romântica de investimento, do tipo, pronto, peguei aquele dinheiro, eu vou botar no bolso e tá feito. Eles não se preocupam, parece, com a ideia de que, não, cara, tu recebeu um investimento, tu vai ter que multiplicar esse dinheiro. Eles esquecem dessa parte, me parece. Por mais que eles saibam disso, me parece que eles escondem debaixo do tapete, assim, mentalmente ali, e não vão executar, não pensam nesse problema todo que eles vão ter logo depois do investimento, né? Tu não vê isso acontecer muito? Sim, muito. Porque assim, ó, muito empreendedor, ele olha a captação do investimento como a meta, mas não é. A transação financeira, ela começa o seu desafio. Então, uma vez que você apresenta um projeto para alguém e você, teoricamente, ali vai falar sobre dor, mercado, tamanho, crescimento e o que você está buscando ali, o aceite do investidor é muito no sentido de, tipo, cara, faz sentido o que você está falando, você aparentemente tem um negócio estruturado e eu vou investir em você. Só que isso não é amor, né? Isso é negócio. O investidor, ele tá pondo uma grana porque ele quer, daqui a um tempo, ver retorno sobre esse investimento. Porque a gente, né, como empreendedor, é um investimento que eu tô concorrendo com outros investimentos de menor risco. Então, o cara pode investir num CDB, numa poupança, e vai ter um retorno para aquele capital. Quando ele pega esse recurso dele e faz um investimento em startup, minimamente ele está buscando um múltiplo daquele capital proporcional ao risco que ele tem. Então, às vezes tem anjo que, pô, minimamente eu quero 5 vezes desse investimento. E aí a brincadeira começa aí. Eu falei, pô, se eu captei investimento, a primeira premissa é, quando você capta investimento, não necessariamente, assim, na maioria dos casos, nos primeiros cheques, a grana não vai para o bolso do empreendedor. Ela é um capital que vai ser injetado na sua operação. E muitas vezes a galera entende, pô, vou captar investimento e parte da grana vai para o empreendedor. Não vai, bicho, a grana vai para o negócio. Isso. E aí você tem que fazer o negócio crescer. E aí é uma jornada, Davidson, que a galera acha que é romântica e é curta, mas é pelo contrário. Ela é arduosa, né? E não é para desmotivar, não, mas é para a galera ter consciência. Porque imagine, além do seu sócio, quem está com você, você começa a ter terceiros interessados no seu resultado. Sim. Então muita gente fala assim, eu não gosto de ter chefe. Você não gosta de ter chefe, imagina você ter investidor. Porque o cara um dos pontos que eu nunca quis investimento justamente por isso. É um dos pontos... Cara,
Eu trabalhei tanto para não ter chefe e agora eu vou... Por meia dúzia... Às vezes não é tanto dinheiro assim, as pessoas pensam, tu vai receber assim, ó, 200 mil reais. Cara, 200 mil reais para uma empresa não é tanta coisa assim, né? Lá no início. Então... Só que você cria o compromisso com o cara. Então o cara lá no começo falou, pô, investi 200 mil reais para você desenvolver o negócio. Cara, ele vai estar ali, então você já não tem necessariamente a autonomia que você teria, você começa a ter um pouco de governança, então decisões da empresa também vai ter que ser alinhado, então não tem a parte romântica de você ter o acreditamento do investidor ou do mercado na ideia no seu negócio, só que te leva para compromissos, e esses compromissos, uma jornada de captação de investimento, ela vai de 7 a 10 anos, então você vai ter de 7 a 10 anos investidores, e não é um só, né? Porque pensa assim, ó, você tá sozinho, captei 200 mil reais pro cara ter, sei lá, 10% da minha empresa, né? Então você setou ali que a empresa valia naquela época 2 milhões de reais, beleza. O que vai começar aí? Imagine eu sou investidor, o Cris, tem que me dar retorno, correto? Então esse negócio tem que sair ali de um valuation de 2 milhões para um de 10 milhões. Mas como que eu defino esse valor? Além do crescimento do negócio e da receita, vai ter que vir mais capital no seu negócio. Então, a sua jornada de captação, ela vai passar por algumas fases, investimento anjo, seed, série A e por aí vai, e muitas vezes você pode errar na estratégia, que é o que você até comentou, e aí você vai andar de lado, e aí você vai fazer captações entre, que a gente fala de bridge, entre uma captação e outra para poder ter fôlego, né? Para poder ajustar isso. E lá na frente, muitas vezes você pode terminar com menos de 40% da sua companhia. Então você tem que mirar muito alto para dar retorno para todo mundo que acreditou em você e para que você tenha. Eu como, por exemplo, empresário, posso ficar desmotivado. Cara, eu perdi tanto, é um trabalho tão gigantesco, pode dar problema interno entre os sócios, né, de sócio desmotivado por causa disso. Sem investimento já tem isso, né, na jornada. Então, assim, e eu sempre provoco para quem tá, né, que acompanha aí do material e tá numa fase inicial, assim, eu sou super brother desse cara e eu vou empreender com ele, a gente é amigo há muito tempo e tal. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você entra para negócios, eu particularmente sempre tentei não fazer muito negócios com os amigos para poder separar esses elos, assim. Porque a jornada, ela é desafiadora pra gente. Vão surgir coisas que a gente não tem. Então, pô, se o cara decidir sair daqui a um tempo, como que vai funcionar? Quem fica na empresa? Quanto que vale? São tudo decisões que quando você tem alguém investindo, você tem menos autonomia para tomar algumas dessas decisões. Movimento, que a gente fala, pô, eu tô focando aqui, cara. E a gente, como empreendedor, tem muito feeling, né? Tipo, eu acho que isso vai dar bom. Só que às vezes você tem que falar, tô indo para essa estratégia, por quê, como e etc. Então, você tem que, pra mim, deve ser assim, ó. Entenda pra você, como empreendedor, o que é prioridade. Antes de captar, o exercício que você falou de bootstrapping, que é fazer um negócio girar sem capital de investidor, pra mim é uma premissa que a gente, até na investidores.vc, que é um dos braços ali que eu atuo, né, de investimento de risco em startup, a gente olha com bons olhos. Porque o cara que tá no bootstrapping, ele vai ter que ser testado, assim, ele vai ter que validar canal, ele vai sofrer um pouquinho para a construção de processo, e quando esse cara encontrar, né, qual é o mercado, a dor, o product market fit ali, a tese, etc., ele está pronto para receber uma injeção de capital, porque é um combustível. Imagine que você aprende ali a dirigir num Fusca, né? E aí você tem aí todas as limitações e os recursos que tem. Uma vez que você fala, pô, deu bom, agora eu quero dar uma turbinada. Ou você fala, deixa eu botar um nitrinho aqui, né? Então, o investimento ele tem que ser um nitro. Ele não tem que ser o treinador ali de direção, entendeu? Sim. E às vezes a gente, como empreendedor, se esquece. Então, é importante ter essa alçada, né? Ter essa clareza. Se você não tem você quer autonomia, pô, não gosto de prestar conta, quero ter liberdade... não tá claro ali pra mim, não é um caminho de você captar ainda, porque você precisa de mais jornada, mais aprendizado para que isso faça sentido, né? Tá, eu quero parar um pouquinho de falar sobre investimento. Legal. E quero falar um pouquinho, depois a gente volta depois, de repente. Não, tranquilo, se pega investimento você não para de falar, né? Mas eu quero voltar um pouco assim, ó, quando tu começou com a Cirrus, né? Foi o teu primeiro empreendimento? Não, terceiro mais ou menos. Tá, mas que eu quero dizer assim, ó, a minha pergunta é uma pergunta que me fazem sempre e que eu dei a resposta do PPT. Como que tu fez para conquistar os primeiros clientes e como que tu fez para criar esse canal de vendas e começar a crescer? E também, se possível,
dessas pessoas que tu investe ou que clientes teu, como que eles estão fazendo, o que está dando certo para captação de clientes, principalmente no início. Eu desenvolvi o produto, o que eu faço? Tá, não, legal. Cara, eu acho que até antes, né, de desenvolver produto ou na fase de construção, na Cirrus, assim, o que funciona muito é falar com o cliente. Falar com o cliente. Eles odeiam isso. Mas é o que tem que fazer, né, cara? Imagina assim, ó, você cria um puta... você cria um produto super sexy, assim, dentro da sua cabeça do que é a dor que o cliente vai. E aí quando você vai pro cara, o cara não contrata. E geralmente o que a gente usa de desculpa? Porra, o cara não consegue ver o valor da ferramenta e tal. É tu que não sabe vender, cara, né? Ou não vai vender. É isso. Então, assim, quando você fala com o cliente, e aí você pode estar em evento, você pode ligar, você pode mandar mensagem, sinal de fumaça, mas você tem que falar com o cara. Por exemplo, na Cirrus, quando eu comecei, assim, eu tinha uma outra empresa de contabilidade que atendia todos os segmentos. E aí tinha 2 ou 3 clientes lá que eram startups. Eu falei, pô, esse cara aí pode dar bom. E aí eu acabei, vou falar pivotei, mas eu saí desse escritório e criei a Cirrus em 2013 segmentado. O que eu mais fiz durante 6 meses, cara, é estar enfiado em ecossistemas de empreendedores. Tu é programador? Não. Pois é a diferença, né? É que às vezes, há muitas das pessoas que criam o produto, ele tem o perfil de eu quero desenvolver o produto, eu quero sentar na frente do computador e escrever código, eu não quero falar com as outras pessoas. Eu era assim, eu tive que mudar. Ou você pega a complementariedade. Sim. Na escolha de sócio, o que geralmente faz? Os caras, pô, vocês tem 2 ali que são programadores e falam, vambora, vamos construir, vamos dominar, etc. Mas pensa em skills complementares, assim, você tem que ter alguém de comunicação, você tem que ter alguém que vá para o mercado, porque isso acaba ajudando. Então, na hora de você compor quem vão ser os founders, etc., é legal ter isso. Porque senão você vai para o caminho que você mais gosta. Quer dizer, porra, eu curto programar, não quero falar com o cliente, bicho, quero fazer o produto aqui e vambora. Mas até quem faz os produtos, né, que eles colocam de Product Growth Led, né? Que é de PGL. Sim. Ele passa por uma jornada de aprendizado com os primeiros clientes, para entender dor, para fazer mapeamento. Então, faz muito sentido. Eu até falei ontem no papo ali aqui com o pessoal em Santa Maria, mas só reforçando, por exemplo, a Conta Simples, que é uma conta digital, que é uma empresa que eu investi também lá no começo. Cara, durante 3 meses, os caras falaram com mais de 120 empreendedores. E aí foi essas entrevistas diárias, incansáveis, que fizeram os caras determinar quais seriam as funcionalidades. E era só entrevista, não era nem vender ainda. Não, era só bate-papo. Porque aí, dali, ele ia pegava o feedback. Pô, entendi aqui que o Davidson precisa de um acesso assim no aplicativo. Tá, vamos lá. Pô, a galera tem dores aqui na gestão de cartão corporativo, é limite, e o Facebook bloqueia. E eles foram aprendendo, foram entendendo. E dali eles foram sabendo qual dor resolver, e aí ficava mais fácil na hora de você ir vender. Que eu acho que esse é um ponto importante pra galera ficar. Quando você consegue entender certinho a dor, a venda ela vai ser uma consequência, porque você está propondo algo que efetivamente resolve uma dor do cliente. O difícil é que quando você fica olhando muito pro produto e não experimenta e não valida isso de alguma forma ali com o seu cliente, você vai encontrar mais barreira. Porque às vezes você está tentando vender tomate para um cara que gosta de morango. Sim. Entendeu? Ou o cara pode gostar de morango, mas ele ainda não sabe. Então você vai ter que ter uma curva ali de aprendizado e desenvolvimento que é muito longa. Então eu acho que essa fase de estar ativamente falando com o cliente na construção... E como é que tu fazia? Era ligação? Era pessoalmente? Eu fazia as duas coisas, cara. Muitas vezes eu ligava. Na época, né, eu sempre eu sou um cara muito de vir assim, né? Então eu ligava, eu sou fulano e tal, queria ir bater um papo. E aí quem abria as portas da empresa ia lá e visitava e entrevistava. Mas pra mim, eu gostava mais de um trabalho oculto, assim. Eu ia nos eventos e nos encontros e eu não falava que eu era contador. Mas eu ficava na roda de bate-papo e jogava umas perguntas aleatórias, assim. Pô, como que vocês controlam aí finanças? Aí a galera fala, porra, finanças eu não gosto e tal, tenho essa dificuldade, sistema, meu contador, meu financeiro. E eu ia entendendo, saquei, a comunicação tá descasada, é o SLA, é não entender sobre o modelo de negócio, porque é uma forma de entrevistar o cara sem um viés. Que é o que a gente faz, monta uma pautinha e fala assim, eu quero que o Deison me fale que contador para startup é uma dor dele. E aí eu crio as minhas questões querendo que eu chegue na resposta do que eu quero ouvir. Sim. Mas ali foi uma forma de estar oculto, de fato ouvir as dores. Então, em evento, em ligação,
participando, tipo, inativamente visitar algumas das empresas porque eu queria estar conectado com esses caras, entendeu? Sim. E tá. E como é que tu tem visto as outras empresas? Existe aquela empresa que fez um software, colocou na internet e bombou muito sem grande esforço, que é o sonho do pessoal. Ah, difícil, né? Tá, mas existe? Cara, eu vou falar na minha história, eu nunca achei, não. Nunca achou? Não. Ah, mas eu queria fazer um software, ficar no meu quarto, desenvolver um software, colocar na internet, colocar um pouquinho de propaganda paga, pouquinho, Pouquinho, não muito, né? Não muito. Cenzão no máximo ali, é isso. e ficar rico. Ah, difícil, difícil. É um sonho, né, da galera, mas, cara, nunca vi assim. Todos os caras que você vê crescendo, é muito esforço, muito trabalho duro ali de validação, de ligação e etc. Eu tenho, você até falou ontem da Raw Content, né, de marketing de conteúdo. Hoje eles estão mais para um lado de software. Mas até pra galera entender, a Raw Content ela é uma plataforma ali que basicamente produz conteúdo para estratégias ali de inbound marketing, né? E na época eu falei com o Diego, Diego, qual que é a meta? Cara, é vender para 100 caras. E eu falei, tá, mas com que critério? Vender para 100 caras. Eu lembro que eu vi eles falando que na época eles venderam até pra açougue. Sim, exato. Venderam pra todo mundo. Não tinha. Cara, pra que com açougue vai precisar de um blog? Eles venderam. O objetivo ali era vender. Era vender. Ele queria chegar em 100 assinantes porque ele queria experimentar e validar isso, entendeu? E aí, quando ele chegou E não em 100, tinha esse modelo aqui no Brasil, né? Eles que trouxeram, Exato. até onde eu conheço. Eu lembro deles, fui foram atrás o deles. pioneiro, né? Foram os pioneiros. E a empresa hoje aqui, o e-gestor tá desse tamanho por culpa da conta. Tu pode falar para eles lá. Ah, é? Legal. Claro, Legal. indiretamente foi. Eles Sim, que tá. nos ensinaram sobre marketing de conteúdo. Eu não tinha noção, eu estava dependente demais de propaganda paga. E foi a partir dele, conhecendo o conteúdo deles, que a gente foi abrindo a mente, fazendo um monte de coisa aqui, E aí graças você foi à conta. abrindo. Foi, É foi isso. mesmo, de verdade. E o deles, o que era 100? Né? Que pra todo mundo faz. Cara, literalmente é tirar a bunda da cadeira, ligar pro cara. Eu brincava se fosse Mas a brincadeira que eu falo do PPT, que o pessoal adora que eu fale, eu roubei deles. Ah, é? O pessoal que fala do PPT é o Ah, pessoal é? da Rocon. Que Eu brincava assim, pô, se passar um mendigo ali, se disfarçado, o cara sai assinado, né? O produto. Mas porque eles queriam validar isso. E, cara, fez muita diferença. Porque daí depois o que aconteceu, né? Ok, tem uma base de 100, eu sei em quem o resultado está acontecendo. Aí ele começa a lapidar. Então, pô, eu vi aqui que empresas que vendem no digital serviços ou consultorias ou SaaS tá dando certo. Aí eles começam a lapidar os perfis ideais de cliente, né? Que são os ICPs. E aí vai chegar um momento que isso aí vai funcionar bem, tá? Mas você vai ficar ali desenvolvendo em casa, sem ter essa conexão, sem ter essa clareza e as pessoas vão chegar a assinar, é um sonho ideal, mas, cara, eu praticamente nunca vi E ainda isso. eles, não é roubo, mas eles tentam ainda copiar, né? Tentam copiar o software do outro, por exemplo, vem aqui, copia o e-gestor, vai lá e coloca na internet. Tem pessoal que se preocupa muito, eles vêm me perguntar no Instagram, cara, como é que eu me protejo de roubo de código? E o cara, tô nem aí, eu me preocupo hoje com roubo de dados. Isso. E isso para mim é perigoso, tem LGPD, e até antes da LGPD eu já me preocupava com isso. Mas código, cara, tô nem aí. É mutável, né? Tipo, muda a todo instante, então. E se o cara tá te copiando, significa que ele não tá com visão de estratégia. Se você mudar o direcionamento aqui, esse cara vai demorar algumas semanas para entender esse movimento, né? Que é o lado de você, é o desafio de estar liderando algumas das iniciativas que você acaba sendo pioneiro. Mas, cara, cópia tá aí, meu, né? O chinês copia tudo pra todo lado. Então não tem como escapar. Me fala um pouco sobre o Investidores VC, como é que tu entrou lá, como que tu foi, também da Associação Brasileira de Startups. Como é que foi esse processo? Foi natural por causa da tua empresa? Assim, a Investidores, foi as duas coisas meio paralelas ali aconteceu. Eu conheço o Amuri, né, na época ali que ele era presidente da ABS, né, da Associação Brasileira de Startup, e ele me ligou, acho uns 2 anos e meio atrás, ele falou, Cris, estou com um projeto assim, tô vendo o mercado aquecido, muito anjo querendo fazer investimento em startups, mas vejo que tem uma lacuna de qualificação, porque para investir em startups, esse cara tem que ter um preparo, né? Ele tem que entender sobre investimento de startup, qual é a jornada, tem que ser um cara pró-empreendedor, porque se você exigir de um empreendedor numa fase inicial isso, a governança de um negócio grande vai dar problema e tal.
E aí ele falou que só que eu preciso de um cara para entrar no braço de mentoria ali, para poder ensinar os aspectos tributários, financeiros, due diligence e etc. ali para esses investidores. E aí eu comecei a trabalhar muito como mentor, né, nesses programas. Acho que a gente já formou umas 28 turmas, acho que talvez agora chegou em 30 turmas, né, esse mês. Então tá com um pool ali um pouco mais de 350 investidores formados pela investidores.vc. Aí eles me convidaram, né, ali eu componho hoje o board member deles, né, para definições estratégicas e etc. E também estendi a minha participação no negócio na própria rodada Anjo que teve ali na investidores.vc. E lá qual que é a tese? Negócios que estejam no estágio de receita de 50 a 80 mil, que venham crescendo de forma ali constante de 10 a 15% nos últimos meses e que é um negócio B2B, né? Então, se você está nesse estágio, a gente geralmente convida os empreendedores para participar de um processo de acompanhamento de 6 meses, porque investimento não é uma transação de empréstimo bancário, que você vai no banco, se põe o nome lá, avalista e boa. Ela é um relacionamento, então a gente acompanha os números de um investidor. Então, se tem alguém aí que está faturando 25 mil, por exemplo, por mês, é um momento ideal de começar a se relacionar ali com investidores, que é um tempo ali de 6 meses para chegar, talvez, num estágio legal de avançar para uma captação de investimento. Então, é um pouco da tese ali. A gente é agnóstico a modelo de negócio, então pode ser marketplace, pode ser SaaS, né? A gente só olha muito para founder, para tese e para desses pontos aqui primários, né? Tem espaço para marketplace ainda? Como é que tu está vendo esse mercado? Não é muito mais difícil tu realmente escalar um marketplace do que um SaaS? Sim, é muito mais difícil, cara. Na real, eu acredito, hoje, né, olhando por mercado, é mais fácil você escalar um SaaS e dali criar um marketplace complementar ou dentro de ecossistema do que você escalar um marketplace em si. Porque o marketplace você tem alguns desafios, né? Do ponto de vista de engajamento, volume, tráfego. Então ele é um investimento que requer muito capital para que essas coisas rodem. São dois públicos no mínimo, São né? dois Por públicos exemplo, no o Uber mínimo. é o motorista e o cliente. E são os modelos de negócios que estão sofrendo um pouco agora, né? Porque você tem que injetar muito capital para poder gerar a capilaridade disso. Então, ele é um pouco desafiador. Diferente do SaaS, que você está olhando para um público, para uma dor, para uma funcionalidade, para algo que efetivamente você resolve, ele acaba sendo mais direcional. Então, aí foi daí que veio ali para investidores. E na mesma época, no início de 20, o Fernando quase derrubou a parede aqui, mas tudo bem, né? Sutileza de homem, né? Vai esticar e bum! Mas, e na AB Startups, assim, eu sou mantenedor na AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, hoje, desde 2015. E aí, em 2019, depois de quase 10 anos no ecossistema, o pessoal me convidou na composição ali de diretoria eletiva se eu queria assumir a cadeira de diretor financeiro. E aí eu falei, cara, quero, porque é uma forma de retribuir para o ecossistema tudo aquilo que eu conquistei nesses últimos anos. É um trabalho pro bono, mas que te dá muita visibilidade assim do que está acontecendo. Eu estou em algumas pautas de discussão sobre planejamento tributário, benefício tributário do ponto de vista para startups, assim, de iniciativas públicas, né? E porque a representatividade é isso, de como a gente sai de uma cadeira de tipo, vou reclamar e como que eu assumo um pouco esse protagonismo ativo de debater sobre temas relevantes. Então, faz 2 anos, a gente renovou agora, mais um ano. Primeira vez na história que a gente tem uma presidente mulher, né, assumindo ali a cadeira da AB Startups, que é a Ingrid. E continuo na cadeira de diretor ali financeiro. Os caras vê contadora e já falam, finanças é contigo. Mas é uma iniciativa legal, então tem bastante programas ali de desenvolvimento de startups. Então, para quem está desenvolvendo programas de Startup On, que é a conexão de regiões diferentes ali no Brasil, programas de benefício. Para quem desenvolve, a gente tem pacotes ali, dependendo de níveis de associado, que você consegue chegar a quase $5 mil em créditos de Amazon. Então, a gente está criando um ecossistema para fazer com que os associados e quem está lá conosco consiga ter a infraestrutura, o acesso a tanto a parte de educação quanto o recurso necessário para o desenvolvimento de uma startup. E como é que eu me associo? Cara, tem plano gratuito para todo mundo, né? Então, se você vai na página da AB Startups ali, você vai ter uma área de se associe. Então, eu estava falando aqui e eu
sem querer dei um tapa aqui e parou de gravar, mas a gente estava falando sobre como se associar na B Startups. Tu falou que tinha vários pacotes, tinha pacotes de $5.000 na Amazon. Na Amazon. E aí a gente tem agora, tipo, cara, muitas iniciativas ali para poder apoiar o empreendedor nessa fase inicial, sabe? Que é bem complexa. Então, tem as iniciativas de mentoria, tem os programas agora, a gente lançou no Case, né? Que é a conferência ali anual de Startups e Empreendedorismo que rolou na semana passada. A gente lançou o ABS Academy, que é basicamente uma parceria com 49 Educação, que é muito focado sempre no empreendedor. Porque uma vez que a gente desenvolve o empreendedor, cria conexões, cria oportunidade para o empreendedor, aí a gente consegue trabalhar o desenvolvimento dos negócios. Então, a gente tem essa missão de poder apoiar os associados, né? Tanto na criação, desenvolvimento e nas conexões e, obviamente, também no investimento a depender de cada das iniciativas. Então, recomendo ali para, se você é um empreendedor e ainda não é associado, corre lá, se cadastra e vai ter muita coisa boa, cara. De 2023 a gente está bem animado, né? Estamos fechando bastante parceria para a galera. Tá, me fala um pouco sobre os empreendimentos SaaS que tu tá vendo por aí. Não precisa ser só os que tu investe, mas coisas que tu tá vendo que são legais pra gente ficar de olho. Cara, eu assim, no mercado SaaS eu gosto muito, assim, sabe? Eu sempre estudei muito sobre métricas, sobre units, assim, no mercado de SaaS, porque eu falo que ele é a menina dos olhos, né? Para a maioria dos investidores, que ele é um negócio recorrente. Se você acha uma dor ali, um mercado interessante, ele é um crescimento constante, e ele tem a possibilidade da construção de ecossistema, assim. E o que eu mais tenho visto, por exemplo, de SaaS como um todo, é a construção de ecossistema e aquela tese, né, de flywheel como um todo, né, de retroalimentar para o usuário entendimento de jornada e dor, né? Então, uma das coisas que eu estou vendo com muito carinho qual é o movimento de SaaS e as conexões que ele tem como ecossistema. Então, a gente tem vários movimentos disso, de RPs, por exemplo, até mesmo como ex-gestor, essa conexão transversal de modelos de negócios. Então, o meu SaaS de relacionamento, mas eu tenho produtos financeiros, tenho produtos de seguros, mas tudo olhando para a dor e o que você atende. Então, isso é um movimento que eu acho que é muito forte e isso tem em todos os mercados. Então, se eu sou uma plataforma de uma HR Tech, que é na área de RH, um SaaS para RH, você tem que pensar na sistemática de quais são as soluções complementares que eu tenho para oferecer isso. Então, para SaaS, eu gosto muito da possibilidade de você resolver dores específicas de determinada jornada, ou você ir para uma tese de one-stop shop também, né? Que, se você é RH, aqui você vai ter tudo. Um grande exemplo disso, que eu sempre comento ali para os empreendedores acompanharem, é a própria tese da Solids. A Solids é uma plataforma de SaaS de RH que liderou uma captação de 550 milhões de reais, né? E a tese deles é de um one-stop shop, assim. Então ele fez uma aquisição recente da Tangerino, e ele vai estar trazendo para a gente muita validação do que a gente esperava dentro do mercado ali de SaaS e tecnologia. Tem um pouco a tese também de modelos de negócios ali de micro SaaS, que é uma das coisas que o Fernando gosta bastante. Eu vou também entrevistar o Fernando em breve, né, pra gente falar sobre isso. Cara, que é um outro contexto, é uma outra realidade, mas também é muito aplicado para empreendedores, para desenvolvedores que querem tocar os negócios de forma complementar. Vocês já investiram em micro SaaS? Cara, não investimos ainda assim em micro SaaS, é uma das coisas que às vezes eu converso muito com o Fernando lá, porque ela dificilmente vai ter um retorno de capital, ela não tem o objetivo me dar um múltiplo de capital, mas sim uma rentabilidade a médio prazo, né? Mas tu viu que tem pessoas querendo fazer um grupo de micro SaaS para lançar a empresa, né? Sim. O Bruno Okamoto quer fazer, o próprio Fernando já me falou sobre a mesma ideia. Que aí é uma tese de você consolidar a micro SaaS e aí você tem um business olhando para uma saída, que seria uma outra alternativa ali também. E eu gosto bastante, porque quando você fala de micro SaaS, eu estou olhando para dores. E o micro SaaS ele parte do pressuposto também de você ter integrações disso. Então, o conceito de plataforma prevê essas conexões, de você ter isso aí rodando de uma forma ali construída de ecossistema. Então, até para os empreendedores que eu vejo, assim, eu não entendo muito de produto, né? Eu não sou um cara de tech, mas o que mais eu sofro como usuário, que eu vejo que os clientes colocam, são as plataformas como um todo, elas partem do pressuposto de serem integráveis, né? Então, acho que
muita gente tem medo disso, mas, cara, é uma oportunidade, assim, ferrenha para crescimento. Então, pô, se eu resolvo uma dor específica de cobrança e tenho API e tenho integração, você pode utilizar outras ferramentas e outros softwares como canal para distribuição daquele produto, daquele serviço. Então, acho que pensar, de certa forma, com microserviços, integração e ter clareza de que isso é necessário na construção ali de um negócio de recorrência, acho que é importante. E outro, que eu falei que é a bola da vez, né? O SaaS é um dos poucos negócios que você consegue comprovar units econômicos saudáveis, né? Units econômicos é métricas, aquele exemplo que eu dei de comprar por 70 e vender por 90. E a escalabilidade dele, ela é diferente de alguns outros negócios. Por exemplo, o marketplace, eu dependo de muito capital, não para desenvolvimento do produto, mas para distribuição, né? Para atração de pessoas para dentro daquele marketplace. Quando você fala de um SaaS, além, obviamente, de desenvolvimento de produto, você consegue ter ações mais direcionadas. Então, quando você olha para nicho, para resolver determinadas dores, se você olhar, né, Deison, assim, para mercado, você tem SaaS que atua para o mercado de farmácia, supermercado, recorrência, e aí sucessivamente. Então, eu acho que tem bastante oportunidade de atuar com segmentação e nicho dentro do mercado de SaaS, porque aí você vai entender muito as dores daquele cliente, daquele seu potencial ali, o ICP, e aí isso faz com que você seja mais assertivo nas decisões e no direcionamento ali do negócio, né? Centralizar para crescer, né? Tá, eu sei que tu tem que sair daqui um pouco, então eu vou te fazer a última pergunta. Legal, legal. Que tamanho eu tenho que ter para ser cliente da Cirrus? Porque de repente eu estou começando uma startup, quero me organizar desde o início. Qual é o tamanho? É caro? Como é que funciona? Cara, legal. Assim, hoje a tese principal é empresas que passaram por uma captação de investimento, idealmente aqui estão indo para uma captação de investimento ali de seed, que é quando a gente fala que começa a ter dores com a parte contábil ou ali financeira de estruturação. Se você não está nessa jornada, é um negócio que já tem ali uma recorrência ali de 50 mil, pelo menos ali por mês, acima disso, que de fato é quando você começa também a ter que se preocupar com aspectos contábeis, financeiros, planejamento, que a gente consegue fazer uma entrega legal ali para o empreendedor, tanto do ponto de vista de planejamento e otimização tributária, quanto de rotinas financeiras ali contábeis. Mas a gente também atende, não por exclusão, a gente tem alguns planos ali de entradas, né? Então, hoje de serviço, mas muitos empreendedores que começam negócios conosco e já foram clientes ou venderam, eles falam, cara, não quero, eu quero começar desde o começo certinho, estruturado, e aí a gente cria alguns planos ali com desconto e ativação para quando você tem uma empresa numa fase inicial. Mas quando eu falo de esforço, você entende bem isso assim, onde eu aponto o meu canhão, são empresas que estão nessa fase, porque eu sei que eles vão ter dores que a gente consegue apoiar, desenvolver, principalmente olhando para a escalabilidade e os desafios que ele vai encontrar ali na jornada. Então tá bom. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tu tem um Instagram? Qual é o teu Instagram? O meu Instagram é @cristiano.ffreitas e da Cirrus é @cirruscontabilidade em todas as redes. Com Y, né? Com Y. SYHUS Contabilidade. Tá lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. E a gente também tá lá produzindo alguns conteúdos, alguns bate-papos com empreendedores. Então, confere lá. E me siga no Instagram, né? Pra dar aquela moral pra galera de marketing, né? Então, tá bom. Muito obrigado. E obrigado, pessoal. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Me segue também no Instagram, @vivendo de SaaS, SaaS com 2A. É isso. Até Valeu. Valeu.